Irá recuperar seu juízo. Ou cairá onde está. Pai de um filho assassinado. Marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança. Nesta vida ou na próxima. Fala, guerreiros! Hoje vamos começar um tema de vídeo que será uma análise de como seria a batalha entre guerreiros de séries e filmes que nós gostamos, e que com toda certeza vai gerar uma certa polêmica e discussão aí nos comentários e blá blá blá. Mas o que é a vida sem uma discordância de vez em quando, né? E no vídeo de hoje vamos começar com um duelo épico entre dois guerreiros lendários: Espartacus, o escravo que se tornou gladiador, e Máximos Décimos Meridius, o comandante romano que também se torna um escravo e gladiador. E como será essa batalha? A gente vai considerar esse confronto em um campo aberto sem regras. Claro, apenas a honra entre esses dois guerreiros. Algo parecido ali com o que foi a luta entre Aquiles e Heitor, ou Espartacus e Marcos Crassus. Então já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e blá blá blá, vamos começar esse negócio. Lembrando que nesse confronto de campo aberto e sem regras, nós vamos considerar quem teria mais chances de vencer e não propriamente o vencedor. Isso é importante porque nem sempre o melhor vence. É só pensar no futebol, por exemplo, e vamos avaliar ali força, habilidade, velocidade e outros atributos-chave. Espartacus, o pesadelo dos romanos. Espartacus é extremamente habilidoso e ágil, mas possui algo que o coloca em outro patamar: sua mente estratégica e perspicaz. Ele se tornou um líder nato. Sua inteligência tática fez com que ele não fosse apenas um gladiador lendário, mas também o rei rebelde. E em combate, Espartacus demonstrou imensa versatilidade e maestria, e sua agilidade o permitia enfrentar múltiplos inimigos de uma vez só, sem perder o controle. Máximos foi o general que virou o gladiador. Máximos não era apenas um guerreiro, ele era um arquiteto da vitória. E na arena ele se adaptou muito rapidamente, transformando a sua experiência no campo em domínio nas areias. Seus companheiros o seguiam não apenas pela sua força, mas também pela confiança inabalável que ele transmitia. E diferente de Espartacus, que cresceu como gladiador e comandante rebelde, Máximos é moldado pela disciplina militar romana. Enquanto Espartacus inspira pela chama da liberdade, Máximos impressiona pela honra e pelo controle. Em habilidade, Espartacus demonstra não só o domínio com a espada, mas também muito improviso com diferentes armas, além de ser especialista em arremesso de lança. Ele facilmente consegue lutar com vários oponentes ao mesmo tempo, e isso requer uma habilidade extraordinária. Máximos, apesar de ser extremamente habilidoso também, ele é um pouco mais metódico, muito por ter sido um guerreiro treinado por Roma. Então ele é mais disciplinado para formações e batalhas campais. Ele até consegue enfrentar vários adversários, mas tende a se apoiar mais em disciplina e experiência militar, e não no improviso. Então aqui, Espartacus leva vantagem. Além de ser mais habilidoso e versátil, Espartacus consegue improvisar melhor. Em questão de resistência, é um ponto muito forte dos dois. Ambos demonstraram conseguir lutar até a exaustão e por muitas vezes com ferimentos bem graves. Espartacus já lutou exausto, ferido, enfrentando múltiplos oponentes, sofrendo cortes, e mesmo assim prevaleceu. E Máximos também resiste de forma impressionante. Por exemplo, quando ele foi ferido mortalmente por Cômodos antes do duelo final. Cômodos fez aquilo com ele para garantir a vitória, e mesmo assim, Máximos ainda consegue lutar e vencer o Imperador. Mas, usando até mesmo de comparação a batalha final dos dois, Máximos contra Cômodos e Espartacus contra Marcos Crassus, Máximos é ferido mortalmente por Cômodos e ainda assim consegue derrotá-lo, e posteriormente à luta ele morre, ainda assim sendo um feito impressionante. Entretanto, Espartacus foi ainda mais além. Depois de toda a batalha entre as tropas de Espartacus e Crassus, que já deixou Espartacus cansado e ferido, ele enfrenta toda a guarda pessoal de Marcos Crassus, recebendo ali múltiplos cortes de espada, mas acaba derrotando todos eles, e parte para enfrentar o líder romano que havia se preparado todos os dias lutando contra um gladiador. E mesmo ele atingindo Espartacus algumas vezes, ele é derrotado por um Espartacus completamente ensanguentado.
E ainda tem mais, Espartacus, antes de dar o golpe final, é atingido com 3 lanças nas costas. E mesmo assim, ele ainda consegue se mexer e só vai morrer após um bom tempo. Então, no quesito resistência, mesmo o máximo sendo um absurdo, Spartacus ainda prevalece. Considerando força, não é um quesito de destaque de nenhum dos dois. Claro, né, pessoal, se a gente comparar com outros guerreiros. Spartacus, até pelo seu estilo de luta com 2 espadas, ele se apoia mais na agilidade, habilidade e velocidade, enquanto Maximus, por ser um guerreiro romano de alto escalão, depende mais da força física ao enfrentar seus oponentes, até por ter que suportar armaduras pesadas e armas mais pesadas também. Então, em força, acredito que Maximus tem uma leve vantagem sobre Spartacus. Inteligência é outro ponto de destaque de ambos. Os dois são alguns dos guerreiros mais inteligentes vistos em tela. Spartacus é um estrategista nato. Ele conseguiu transformar escravos desorganizados em um exército que derrotou legiões de Roma, que eram muito bem treinadas, e muitas vezes utilizando ideias inimagináveis, a não ser por ele mesmo. E Maximus é um brilhante estrategista militar, além de estabelecer a sua liderança muito facilmente sobre os outros, como visto na arena com os gladiadores. Ambos estão acima de muitos outros em inteligência, mas Spartacus ainda está um pouco acima, porque em um cenário caótico como seria essa luta, por exemplo, entre os dois, Spartacus demonstrou se adaptar mais, já que Maximus segue uma lógica de disciplina e formalidade dos treinamentos romanos. Ou seja, Spartacus está um pouco acima porque pensa rápido no improviso e consegue transformar situações que seriam desvantajosas em vitórias. Em velocidade, Spartacus, até pelo seu estilo de luta com 2 espadas, é bem veloz e ágil, então em questão de segundos ele consegue criar várias aberturas em seus adversários, e muito por conta de sua velocidade e agilidade, ele consegue enfrentar vários ao mesmo tempo. E um exemplo de luta contra outro adversário muito ágil e veloz foi contra Gánicos, mostrando que ele tem reflexos muito rápidos, tanto que essa luta ficou empatada. E Maximus também é bem rápido, mas pelo seu estilo de luta de soldado romano, ele foca mais em firmeza de postura e uso de armadura, sendo novamente mais metódico. Então, mais uma vez, Spartacus levaria vantagem. A experiência é quase um empate, já que ambos tiveram a vivência de serem líderes de um exército e combates na arena. Spartacus combateu adversários de diversos estilos, trácios, celtas, romanos, sem contar campeões lendários e oponentes formidáveis, como Teócores, Gánicos, Crixus, egípcios e o Marcos Crassus, além de enfrentar vários oponentes ao mesmo tempo. Além disso, a experiência como um líder de um exército inferior em treinamento como o dos rebeldes deu muita experiência para ter ainda mais adaptabilidade. E Maximus, como general romano, tem uma vasta experiência em guerra, talvez até mais do que Spartacus, principalmente falando de táticas. E também tem seus duelos na arena contra adversários poderosos, inclusive contra um leão, por exemplo. E claro, a sua luta ferido mortalmente. Mas como Spartacus enfrentou uma diversidade maior de estilos, mais oponentes habilidosos e uma variedade maior de oponentes, além de situações mais adversas, ele leva uma pequena vantagem aqui também. Mas essa aqui é bem pouca, tá? E no último quesito, que seria de fúria, Spartacus utiliza em alguns momentos essenciais, como na luta contra Crassus, por exemplo, intimidando até os soldados em volta dele e contribuindo em muito para sua vitória. Sua fúria nasce da sua dor pessoal, que foi a escravidão, a morte da sua esposa e a luta contra Roma. E em algumas batalhas, quando parece que ele está no limite, ele meio que ativa essa raiva dele e consegue superar seus adversários. E o mesmo pode ser dito de Maximus, apesar de que, mesmo com raiva, ele luta com concentração e disciplina. Então, sua força vem mais do seu autocontrole do que propriamente da sua raiva. Então, nesse ponto de fúria, simplesmente fúria, não é um ponto de tão destaque assim de Maximus. Então, fazendo um resumo, Spartacus é mais habilidoso, ágil e inteligente em questão de estratégias de combate,
podendo inclusive se adaptar com uma maior facilidade, e também possui uma maior resistência física, enquanto Máximos é mais forte, técnico e disciplinado. Então, em campo aberto e sem regras, apenas a honra presente entre os dois guerreiros, a luta seria brutal, equilibrada e memorável. Mas no fim, a habilidade de Spartacus unida à sua resistência provavelmente superaria a disciplina de Máximos, sendo então a vitória mais provável de Spartacus. Agora é com vocês, fale aqui pra mim, qual combate você quer ver por aqui? Ainda tem Aquiles, Gânicos, Heitor, Leônidas, tem muito nome ainda a se explorar. Então já deixa aí a sua opinião sobre o vídeo e sugestões de lutas aí nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas batalhas. Valeu pessoal, até a próxima.